isso aí, meus amigos, chegamos e estamos ao vivo aqui na RealityXP e hoje episódio 5 pela madrugada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, olha, eu vou te falar, pela madrugada que eu solto aqui, medo, é outro nome não. O jogo é bom, a história tá muito boa. Tem muita coisa pra gente descobrir. De cara, vamos dizer assim, logo no início do jogo, a gente já descobriu que não é um bagulho natural, é sobrenatural. Daí já leva para um outro caminho, beleza. Vamos comprar a ideia aqui do sobrenatural, vamos embora. Tava me agradando muito aquela primeira parte que seria uma coisa mais de serial killer e tal, mas não foi para esse lado. Deu para sacar que o menino estava envolvido, mas agora tá parecendo outra coisa, uma coisa bem estranha. Vamos saber o que é e onde isso tudo vai chegar. Já foram 2 que morreram porque eu não consegui ali, não tive habilidade, mas os outros que foram, daí não tinha muito o que fazer. Então vamos lá, vamos seguir porque o Showdown é um jogo muito interessante, uma história muito densa. E a gente está aqui para tocar adiante. Você que está acompanhando, a gente agradece. Aproveita para pessoal, você que está aí, seu Mané Camarão, manda lá pro pessoal para vir assistir junto, para a gente acompanhar juntos essa saga do Showdown aqui na RealityXP. Comigo, o Fabio Bispo, que vos fala nesse momento. E vai gritar bastante pela madrugada, porque é susto atrás de susto, viu? Vamos lá então, galerinha. Já estou até mandando aqui pro pessoal. Vim, né? Bora lá. Bora participar. Vamos que vamos. Vamos lá então, vamos continuar a história. Ai, Jesus. Não! Esse aí foi minha parte. Não! Esse também. Mike, não tem nenhuma chave do teleférico. Josh! Ele deve ter. Ele sumiu! Tarde demais! Shhh, quieto! Ah, ela pode ter levado ele pra mina. Espera! Não se mexe! Puta merda! Porra é essa? Eu vou pegar a chave bem no maldito quarto daquela coisa e depois vamos todos sair daqui. Aí! Vamos achar um caminho para onde o maldito vive. A menina também foi um bagulho meio maluco. Bom, agora a gente tá com ele. E aí é... Nossa! Não. Vocês não são eles. Estávamos sozinhos lá embaixo. Não. De cara! Não, de novo não. Pelo amor de Deus, velho. Sozinhos. Mas tá com a gente agora. Não. Sua família. Fiquem longe. Fiquem longe de mim. Fiquem longe. Por que não salvou a gente, Josh? Não queria. Por que queria que a gente morresse? Eu queria que vocês morressem. Eu juro. Ah, quero saber mais essa história. Eu não tenho que obedecer vocês. É isso que você quer? Não! Por que estão fazendo isso? Me deixe em paz! Por que estão fazendo isso? Por que não salvou a gente, Josh? Por que queria que a gente morresse?
Aquela coisa era feia de perto. É. Então, percebi algo estranho sobre ela. O quê? O mendigo tinha uma cicatriz. E daí? Já a vi antes. Do que você tá falando? Eu vi umas fotos velhas de um cara com a cicatriz e ele estava se transformando em um mendigo. É sério? Era um dos mineradores que ficou preso nos anos 50 no desabamento. Ou seja, a coisa tem 80 anos. No mínimo. Sarado, tiozinho. Limparam o lugar. Mataram muita gente. Eles? Quer dizer, que tem mais deles? Ah, tem. Quantos? Muitos. Acho que estamos perto da toca. Como você sabe? Não sei, eu tô me sentindo terrível de repente. Pode crer. Eu não quero mesmo entrar aí. Não tem outro jeito de passar. Aí, garoto. Tem que dar uma persistida. Até a casa. Fortuna a casa. Já era. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada. São 3 aqui, 2, 3, 3, 3. Só tá muito jogo ainda pela frente. Tá muita coisa pra ser vista. As pistas não tem nada novo aqui. Eu já vi tudo. Vamos dar uma olhada no vídeo então agora. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. E foram levados à loucura. Assassinos. Comendo. E depois de todos esses anos, depois de várias... Até que uma noite, um ano atrás... Não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Não pude salvar suas... Já estamos caminhando, né? Estamos caminhando, a gente vai achando. Não. Tá. Deixa eu desligar nossos créditos aqui, porque senão vai ficar aparecendo toda hora. Deixa eu só pegar aqui pra aqui. Tá bom. Vou entrar. Vamos, ok. Tem certeza? Eu não morri ainda. Famosas palavras finais. Puta Tá muito merda! frio, eu tô sentindo meus dedos. Peraí, pensei que você tava na parte mais funda. Eu não disse isso. Eu disse que eu tava ok. Tipo, não tinha nenhum tubarão, nem nada aqui. Tubarão. Ótimo. Obrigada. Tá ficando mais fundo. Ok. Ei, tá ficando mais raso. Vamos conseguir. Ai, meu Deus. Não dá, rasa. Vamos. Conseguimos. Nossa, é tenso, né, cara? É impressionante. Como é tenso isso? Como assim, porra? Agora eu viajei.
Ai, meu Deus. Não! Eu vou vomitar. Pera, calma. Eu acho que eu vi alguma coisa. Puta que Não. Eu não Josh! tenho que obedecer vocês. Ei, Josh. Não podem mais me dizer o que fazer. Vocês Josh? não podem mais me Mano. dizer. Não podem me dizer o que fazer. Tá bem. Eu confio em vocês. Confio em vocês. O que ele tem, Mike? Acho que ele tá viajando. Josh! Mike, Josh! Ei, cara. não me bate, por favor. Você tava pirado, cara. Tava doidão. Achamos que não ia sair dessa. Vamos só dar o fora daqui. Boa. Josh, você tem a chave do teleférico? Sim. Toma. Tá vendo aquilo ali? Significa que tem uma saída direta. Vamos. Não tem como o Josh chegar até lá. Ok. Se me ajudar a subir, posso voltar e avisar que estamos bem. Boa. Traz o Josh de volta por onde viemos e nos vemos no chalé. Toma cuidado. Você também. Vamos lá, seu filho da puta pirado. Meu Deus do céu. E agora? Você não precisava me bater tanto, cara. Sim. Me desculpe por isso, cara. Achei que tinha matado a Jess. Eu errei. Não queria que vocês morressem. Olha. Que jeito. Eu sei. Tá bem. Vai dar um cagaço da porra. Tá louco. Puta, vou ter que entrar aí, não. Eu já sei que tem gente aí, cara. Não vou entrar não. Não vou entrar não. Pega o Josh, cara. Pega ele. Não vai pegar o Mike. Se for pra pegar alguém, pega esse cara aí. Vai. Só quer dar uma passeada ali diferente. O cara é meio malucão, sinceramente, não tem muito dó não. Merda! Puta que pariu. Não, você não é! Eu! É real. Não, você não é! Dois. Mais um. Mas foi aquilo que eu falei. Antes o João de qualquer outro aí. O João também não merecia. Explodiu a cabeça. Já liga o troço. Deu pau. Deu pau ali.
Essa aqui tá, tipo... Tá sobrevivendo, mas sabe lá Deus como. Eu nem sei pra onde vou. Eita. Ó o Lucas. Ô, Lucas! Já foi vários, viu, cara? Já morreu o Joshua, já morreu o velhão, já morreu. Que veio pra ajudar, já morreu. O menino que tava com ele morreu. Nem lembro mais. O atleta também morreu. Aí, ó. Puta que pariu, mais um. Ó, bonitão esse. O Mike já era. Totem de pelo. O Mike já era, né? Aí complica a vida, né? Mais um videozinho pra nós. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. E foram levados à loucura. Assassinos. Comendo. Bom, mas o videozinho já E depois de todos esses anos, depois de várias... Livre. Completamente. Até que uma noite, um ano atrás, não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Não pude salvar suas... Vamos dar uma olhada aqui nas nossas... Aqui, atualizar. Fotos, já essa atualização indica das meninas tinha uma tatuagem de borboleta idêntica. Jorge com suas lindas irmãs, tá. Volta aqui, volta porque tem mais atualização. Atualização, o indigo das minas também tinha uma tatuagem de borboleta no seu ombro direito. Pera aí, eu vou atualizar aqui. Tatuagem de Ana é idêntica da tatuagem do indigo das minas. Caraca, mano. Já entendi já. 3 vezes. Bom, voltamos. Voltemos ao Senhor. Já nem sei de onde eu vim. Já estou completamente maluco já. Essa porra. Vou botar os dois lados aqui, porque senão não dá para ouvir direito as coisas. É impressionante que vai dando um cagaço, parece que a gente andando atrás de você, cara. Essa porra. Ah, louco. Essa mocinha aqui, coitada, ela tá estupiada. Reganhenta. Assim, tá viva e querendo na hora de morrer ainda. Passou por um buraquinho ali que também... Puta que pariu. Olha isso. O famoso tipo, tá andando, porque... vamos tentar correr, vamos tentar correr. Vai. Porra, mas já, mano. Porra, cara, é foda, velho.
Nossa, consegui. Menina, você é a mais, por enquanto, né? Que tá mais inteira. Cara, pô, eu tinha que ter escondido então, pô. É menino, cara. Eu tinha que ter escondido, cara. O ideal é jogar o jogo e não tem intervalo. Você esquece os detalhes. Isso que é foda. Esquecer os detalhes é ponto. Atrapalha absurdamente. Cara, assim, igual eu falei no início, viu, Lucas, que eu tava... Nenhum deles me fez a cabeça, assim, achei eles muito zoados, assim, sabe? Essa menina aí é legal, parece gente boa. O Mike parecia ser um escrotão, mas ele cara parecendo da hora, assim, jogar com ele, tá legal de acompanhar. Vamos lá. Qual foi esse? Tá tendo perigo. Oi, Sansa. Né, Pen? Vamos assistir o filme. Vem cá pra você assistir o filme. Um tempo depois, os mineiros vieram para minerar a montanha. E foram levados à loucura. Assassinos. Comendo. E depois de todos esses anos, depois de várias... livre. Completamente. Até que uma noite, um ano atrás, não estávamos sozinhos no bosque aquela noite. Não pude salvar suas amigas, mas... Então, aquele cara não parece ser o velho. Esse que é o detalhe também. A gente vai ter que ir adivinhando, mas não parece ser o velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Essa menina ter morrido agora foi uma bobeira. Lembrar, tem que ficar quietinho. Não dá pra fugir toda hora. Se você ficar quieto, também dá pra dar certo. Tava toda ferrada, eu tava falando isso. Né? Tá sério que eu vou ter que ir? Vamos voltar, larga a mão? Não tem jeito. Puta que pariu, meu Deus do céu. Epa, ai, meu Deus, acelera, meu filho. Vai, acelera. Passamos, graças a Deus. Porra, velho. Vamos. Meu Deus do céu. Vamos ficar quieto.
tá. Boa. Não! Ah, mas levanta. Puta que... Cada grita, né? E agora? Porra, eu fui parar! Essa é mais uma decisão foda. Vamos abrir logo isso! Pessoal, vamos! Estão aí! Deixa eu entrar! Pessoal, meu Deus do céu. Sam. Mike. Meu Deus, você tá péssimo. Vou ficar pior se ficarmos aqui. Vamos. Mike, o que aconteceu com o Josh? Pegou ele. Meu Deus, que jeito horrível de morrer. Nada bom. O que a gente deve fazer? Vamos ver o porão. Pode ter alguém lá ainda. Meu Deus. O que tá achando? Ué, eu tô gostando muito, tô gostando do jogo. Eu tenho o Henrique, meu querido, é o seguinte. O início, como parecia ser serial killer, eu tava curtindo mais. Mas agora o negócio sobrenatural, você acaba ficando mais medo, né? Tem bastante jump scare. Quais são nossas chances de sobreviver? Tô tentando não pensar nisso. Mas é isso, precisamos cuidar que vai ser muito. Mas... Vai, vamos! Corre! Não. Se mexe. Não mova um músculo.
Greta. Vai. Até mais. Temos visual. A estrutura principal totalmente destruída. Câmbio. Espera, eu estou vendo alguma coisa. Tenho confirmação sobre 2 sobreviventes. Hora do resgate. Matei o Mike, velho. Matei o Mike. Ah! Pode ser. Porra! Pô. Não! Pô, acabou, mano! Porra. Ah, mas eu não achei todos os negócios. Chris! Coitado. Não! Não! Pô, podia ter salvado o Mike. Essa aí também foi um pecado. O Mike foi uma bobeira. Coitado, gente. Ele apontou bem na minha cara. Bem aqui, na frente do meu nariz, e podia ter atirado em mim. Ele quase atirou, o imbecil. Você sai com um cara por tanto tempo e acha que conhece ele, mas, cara, esse foi o pior, de longe. Achei que éramos mais próximos. Depois que as irmãs dele sumiram, ele vinha falar comigo. Disse que era a única que entendia ele. Eu achei que tínhamos uma ligação. Se você precisar falar com alguém... Eu tô bem. Às vezes, após uma experiência traumática... Eu disse que tô bem. Quanto ao Matt, vocês acharam ele? Não, ainda não. Ah, não procurem muito. Não parece muito preocupada. O idiota me largou lá pra morrer. Ele disse que era meu namorado, mas basicamente me assassinou. Você se preocuparia? Essa aí... Mike morreu por minha culpa. Eu não devia ter me mexido. Mas mexi. E ele me salvou. Então é culpa minha que ele morreu. Você precisa me ouvir. Eu não tô nem aí se vai acreditar ou não. Não importa, porque você vai. Precisa ir até as minas. O que tem nas minas, Sam? Vi o que tem lá embaixo. E daria tudo pra não ter visto. Caralho. Pô, cara, quer dizer, nem é por do jogo, mano. Mas eu não vi o bagulho. Será que eles liberam tudo agora pra gente? Queria saber aquele filminho lá, porra. Será ou não? Pô, da hora, mano. Da hora. Faltava só meia horinha de jogo, né? Eu acho que talvez, ó, a menina, acho que agora eu queria, se tivesse mais desligado, se tivesse jogado sem tanto intervalo, acho que eu ia ficar com ela. E o Michael, eu não sei, é foda, né? Será que ele ia conseguir? Como é que ele ia salvar ele? Dar o quê? Dar uma porrada no bagulho?
Ou os dois. Sei lá. Pô, mas é da hora, né? Curti bastante, bastante. Tô esperando ver se tem alguma coisa no final, cara. Não vai explicar os bagulhos, mano? Ou daí tem que jogar pra encontrar os outros? Cara, é gente que trabalha num bagulho assim. Sensacional. Vamos pular, né? Vamos ver o que vai aparecer pra nós aqui. Status e colecionados. Ah, mano, tem uma par de coisa que eu não achei, mano. Pô, mas como é que faz então, mano? Conteúdo bônus. Conheça o elenco. Vamos lá, vamos conhecer o elenco. Vamos lá. Vamos ver, né? I am Hayden Panettiere, and we are here at the studio recording Until Dawn. My name is Rami Malek, and I play Josh. My name is Megan Martin. My name is Brett Dalton. My name is Antonella Lentini, and I played Hannah and Beth. My name is Jordan Fisher, and I play the character Matthew, Matt for short. I'm Nicole Bloom, and I play Emily in the game. My name is Noah Fleiss. I am Galadriel Steinman, and I play Ashley. So, Until Dawn is the story of 8 teenagers who revisit this cabin in the woods about Cara, já ganhou até Oscar, velho. Brincadeira. Really traumatic experience where I've lost 2 of my sisters, so coming to kind of get some closure in that respect. One of the things that Larry does really well is make these multi-layered characters, and I think for just the story in general, it follows the quintessential horror film plot lines, but the characters are so unique in themselves, and I think that's very cool. Verdade, são bem It's the right thing diferentes. to do. What? You know, getting everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Sam and I have a few things in common, such as being huge lovers of animals, and she's a huge animal lover. She's vegan. She is a pacifist. I'm not quite sure if I'm gonna go as far as saying that I'm a pacifist, but she's spunky and cool. I know that she, I think, is made fun of a little bit by the rest of them who think that her morals and her beliefs in that area are a little ridiculous and they don't agree with them, but she doesn't care. It doesn't stop her from being herself, and that's something that I hope I have in common with her. You know, he definitely can be depressed at some times and a bit of a loner, but he takes some solace in one of his sister's friends, Sam, played by Hayden Panettiere, and invites everybody back to the same house the next year to kind of find some closure. Jessica she has a whole lot of personality. She is definitely the sort of mean girl character that, you know, at school she knows she's pretty, she knows that boys like her, and she's gonna use it to her advantage. He's got a big heart, and you can tell that that's very evident, especially how he treats his girlfriend, Emily, and, you know, he's kind of a meathead, Morreu but cedo. in the best way possible. She really knows what she wants, and she manages to get that from whomever it is, whether it be Matt or Mike. You know, she's really driven, and I can definitely relate to that. My character is Chris, Então, esse and cara he foi o que is eu comecei a gostar dele durante o what processo. society might consider the nerd of the group, and he kind of embraces it.
Ashley she's a little more serious than some of the other girls. She's definitely very intelligent and thoughtful. She kind of looks at the whole big picture of things. She's not quite as geeky as Chris, but they connect in a lot of ways. Mike is like the guy on campus. He's the class president who has some charm and has brain, and I don't know, people seem to like Mike. He gets away with a lot though. He can be kind of jerky. The fact that he really just kind of wants everyone to be happy. I mean, he's a people pleaser, and I can definitely attest to being, you know, that guy. I'm always the friend that wants everybody to be happy and wants everybody to be taken care of, and that's definitely Matt. But also, like, this character is just so fun. I rarely get to play the bitch, and so it was really fun to do that. The spirit of things, seriously, what's wrong with you? I'm just trying to lighten the mood, Em. Don't be like that. Like what? The way you're being. You always get like this. I just think this is just the coolest thing to be a part of, and I just think it's going to take the world by storm. I really do. I think this genre is the wave of the future, and I think that once people see the potential behind it, of getting to interact with the drama that you're witnessing unfold in such a realistic way, that this is how entertainment's going to be from now on. É bem interessante. Fazendo uma cena, vamos ver como é que eles fizeram isso. Hi, this is Lee Robinson, production designer on Until Dawn. The production design for Until Dawn started with the great teen horror script that sets the characters in a Canadian winter mountain lodge, being a contemporary setting with visual clues derived from classic films of that genre, such as Hitchcock's Psycho and Stanley Kubrick's Shining. Dois exemplos que não é, né? The storyboards are vital to the production design, as it allows the designer to understand the scale of the environments to be made and the detail that would be seen to create the atmosphere of a horror. This took us into concepts that took these storyboards further, visualizing the world through the color palette, the lighting, tone, and the mood, and developing key locations such as the lodge, the cable car stations, the forests themselves, the wilderness. As you can see, the environments and atmospheres change quite a bit from warm and inviting to cold and threatening. The Millionaire's Mountain Lodge was a key example. It was designed to be made from nearby stone and timber, embedding it into the landscape, with a contrasting and contemporary interior, needing to be opulent and extravagant. We created dark and claustrophobic corridors, with ominous and large open spaces, almost cathedral-like in size, and with huge structures to silhouette and dwarf the characters within, providing a labyrinth to explore and wander. Each character was developed with a strong visual identity in mind, with contrasting colours, tones and silhouettes to identify them, each to have their own texture, pattern and shape, so that when they were lined up you could always identify them. The costume designs allowed a range of clothes that would suit them for the cold winter weather, but also have an element of style and individualism, so that the audience could look at them and relate, recognizing themselves within them. A lady would like to cuddle up with her man by a nice cozy fire bathed in atmospheric mood lighting. Right. It'll get plenty toasty once we're rubbing up against each other. Mike. Yeah. Fire and mood lighting. Yes. Working with the lighting artists, we really brought the look and feel of the world together, and this required a thorough understanding of the visual language of teen horror. A key scene was where all the characters emerge out of the rear of the lodge chasing Hannah. A contrast is evident straight away from the exterior wilderness to the warmth of the lodge. The attention to character lighting here is through the bounce and rim lighting, accented colours and composition, creating characters that come from the dark into the light and back again with an emotional effect. Guys, there's someone outside. What the hell? Hannah! What's going on? Where's my sister going? It's fine. She just can't take a joke. It was just a prank, Han. Que interessante. A essência do medo. Vamos lá. Until Dawn is a game that's full of horror, and one of the things we decided to do early on was to take a scientific approach to how scary it was.
So we did experiments on people and we measured their responses to the game. We've created a test area. It's as close to a home setup as we can get it. We've recruited ordinary people to play the game and we've left them to play it on their own. You're turning the light off. The only difference is it's rigged with cameras and microphones that relay the data through to the next room where people are watching them play. Bracelet here we use for biometric testing. It measures the player's emotional response. It's called a galvanic response sensor. It makes contact with the user's skin and it measures the electrical conductivity across their skin. It's the same principle as an old-fashioned lie detector. When you're stressed, you sweat a little, very sensitive, and picks up tiny changes if the player is feeling anxious or scared. That data's fed back to a testing team, it comes through as a graph. You can escolher. I'm so sorry. De qualquer There's no maneira, point as testing duas one or é two cair. people, you have to test a lot of people. Watch your step. When we have a scare that's consistently has a measurable emotional response, then we knew it was good. If it didn't have that, it goes back to the team for improvement. The data doesn't tell us what's wrong with the scare, it only tells us if it's working or not. Wait, okay, so you read that too, right? Oh, cagaço! Cagaço! Josh. Here we have a chapter relatively early in the game. Weirdly regular. Nothing regular about it. We have to create tension and anxiety in the player so they are ready to receive the scare. Give the player time to recover, to cool down, to calm down, and then start building the tension again before we do the next scare. Hey. What? Hey. What the hell? Boom. You just got mumped. Yeah, I have such an adrenaline high from that game. There's two things we found. One is we could look at the scares, analyse if our expected scares were working effectively. Were people shrieking and covering their hands, or were they getting an emotional response from it? And being scientific about it means that we strip out people's opinions about whether things are working or not. We've got data, and we look at the data. If it's working, we're happy with it. Really scary. Bit scared and wanting to get away. I actually be maybe a bit scared to play it on my own, but in a room with the lights on, yeah, with some other people as well, yeah, maybe. But because I'm a scaredy cat, I would play with someone in the room. And the lights on. It was one of the scariest games I've played in a long while. Vamos lá. Hi, Larry. Hey, Graham. Hi, my name is Graham Resnick. I'm a filmmaker, writer, director, sound designer, and I started working with Larry Fessenden about 10-15 years ago through my friend Ty West, who I grew up with, and have done a lot of sound design with on his films. And he was producing Ty's films at the time, and Ty introduced me to Larry. Larry produced my first feature, and we've written together on several projects. My name is Larry Fessenden. I'm a filmmaker. I run Glass Eye Pix, which is an independent production company out of New York. We make indie movies, a lot of scary movies as well. And I got a call to audition to write this video game. And I called my pal Graham Resnick because Graham is a gamer. And while I thought I could offer something to the idea of writing this multi-branching story, I knew that I would want Graham's expertise as a lover of gameplay, since I guess games were started. So and just as a lover. And as a lover, yes. Which is why there's so many sex jokes in the game. There was one Italian website that did say the Larry that's Fessenden right. and Graham Resnick, the two lovers behind Until Dawn. Come here. Maybe I know how to handle you too. I am
definitely ready to be handled. So I wanted Graham by my side. Yeah, and we got the gig, and it's been an amazing ride. Centroavante foi embora. Oh, hell yeah. Oh my god, she's taking her shirt off. What? Oh my god. Matt, what are you doing here? Hannah. I'm sorry, Hannah. This all got Don't out of worry, hand, but... So in the game, the basic setup is that a year prior to the game's start, all these kids had gone up to a ski lodge that was owned by the parents of one of the kids, or a couple of the kids, and some of the teenagers played a prank on some of the other teenagers, and the terrible tragedy occurred when a few of them, two sisters, ran out into a blizzard, and were never seen from again. So now, a year later, this is kind of torn apart, this group of friends. They've gone through some trials and tribulations in the past year. The brother of the two girls has had a lot of psychological issues, and to kind of help him cope and help them all get over it, they all returned to the lodge a year later, back up on the mountain. And the idea is to get over it, but... the healing does not begin. Yeah, and these kids are all trying to find themselves. They've been through a trauma, but in general, they're just teenagers trying to figure out who they are. So they're all kind of falling into the patterns, the stereotypes, the characters they see on TV and in the movies. I think we were very interested in taking genre tropes and kind of making them sort of refresh them. Hey, did you see that? Dad said it'd just be us this weekend. We're familiar with how slasher movies work. Most people have seen some horror movies, and we have established notions and preconceptions about the roles of the players in horror movies and how they talk and how they get killed and how they have sex. And to bring you into the game that way and then subvert a lot of those expectations was kind of our goal. They're haunted by some incident that happened in their past, which I think you pretty much figure out that that's going to have a role in their interaction. Yeah, so I think what was fun was we take some sort of stock characters and we try to give them some shape, but at least at the beginning they're recognizable in the way of groups of friends. There's the jock and the bitchy girl and the rivalries between everyone. And oh my gosh, and really fun characters too. Like these, we just had so much fun living in the minds of these characters through writing the script. What do you think? Jesus! It was fun. I think we were looking to get that kind of banter that you see both in movies, but also that you absolutely have with friends, and sort of those inside jokes. And of course, as writers and as friends ourselves, we sort of developed little tracks, and we try to give the characters that kind of vibe. Trilha sonora, vamos lá, vamos ver. Gosto de trilha sonora. Danilo Martins, salve Danilo. Tô vendo como é que foi feito o jogo, cara. Acabamos de zerar o jogo. Mas só que falta muita coisa pra descobrir, né? Jogar mais aí. Talvez alguns capítulos. É muito legal. Grande é pra fazer um. My name is Jason Graves, and I'm the composer for Until Dawn. I've been involved with Until Dawn for about a year now. Originally, I was contacted by Barney Pratt, the audio director. I think that had something to do with my lineage of horror games, and hopefully not the fact that my last name is Graves, although a lot of people seem to associate my name with scary music. One of the things that was really exciting about working with Barney and the team at Supermassive is they really wanted something unique for the music. They wanted the music to stand out and be a character on its own in the game.
When I'm first starting on a new score, and it doesn't matter if it's film, television, or games, I always end up going to the main theme. Sometimes the developer or producer isn't even necessarily interested in the main theme at the beginning. I just want to do it for myself, because for me, the main theme is the identity of the game. It establishes the mood, the atmosphere, and the character of the music and how it's going to be playing in the background. And that's what we did with Until Dawn. That was actually my demo pitch to Supermassive Games. I put a main theme together, recorded all the instruments at my studio, and sent it to them. And they liked it. We actually ended up recording that exact theme, all the instruments and everything, live here at Ocean Way probably 9 months ago. And that's what we've been using in all the demos for the game, and that's the final version of the theme that is the main theme that you'll hear on the menus and in some key pieces of gameplay. A música é muito boa. A música é bem interessante. I seem to have made a name for myself in horror. And there's something about scary music. I think it's maybe the lack of rules. The biggest rule in scary music is there are no rules, so you can do anything you want, and actually, if you end up doing things that don't feel like they would work out together, they kind of clash, and it ends up being even more effective for scary music. So that's what really drew me to Until Dawn, was the textures, plus writing thematic material that is interwoven with the scary textures. I haven't really done anything like that before. Usually it was just all tension all the time, and that's fun and it's great, but I'm actually at heart a very melodic composer. That's the kind of music I love listening to, and that's the kind of music I love writing. That's the kind of music I got to work on in Until Dawn. Very nice. Same thing. Mas é isso, a música acaba levando a gente para esse lugar, né? É muito interessante a maneira como a coisa vai fluindo em relação à música, né? É muito da hora. Eu acho que o jogo ele tem muitas qualidades, assim, bastante qualidade, e uma delas é a música. A música, de fato, ela vai te colocando no clima, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que foi a captura. My name is Will Biles, Executive Creative Director of Until Dawn. The first part of getting a believable facial performance in-game is to capture, topographically, the actor's range of emotional expressions as separate versions of the same head. Every tiny nuance gets digitized and merged, effectively creating a model that can recreate every facial movement that the actor Caraca, olha que perfeição, bagulho. Once the topography has been recorded, the actor's performance itself can be captured by using a predetermined set of marker points, drawn precisely on the face, and a high-def helmet cam, wirelessly linked to capture devices. The camera is the small box where it looks like the microphone should be. Outro Sam. Mark. It records in high def the movement of the dots throughout the performance that will drive the expressions captured earlier. Unlike other systems, this form of capture is far less lossy because there are fewer interpretations between performance captured and performance rendered finally in-game. The audio is also recorded via two separate lavalier mics attached to the helmet. It takes a while for the actors to acclimatise to carrying around the recording devices and the helmet cams, but very soon the shoot becomes similar to any other effects shoot or a green screen shoot. The actors in these scenes are only recording facial animation, but use cursory body movements for pacing. Wait, and maybe we should all stick together and find everybody and make sure that we're all okay, so... 1-1, the year before the prank. Take 2, Mark. Other than the other actors, they have to use their imagination for everything and everywhere that they are supposed to be seeing and feeling. From a hot midday studio in Los Angeles to a freezing midnight mountain in British Columbia.
Interessante. Vamos ver aqui a parte 2. Because Until Dawn has a dynamic, ever-changing story, the facial performances and the body performances are recorded separately, with different systems. With the body capture, we use reflective bead suits and an infrared camera matrix system that drives the CG bone hierarchies in our character models. These performances cover everything from character locomotion, scene-specific performances and stunt work, most of which was recorded at studios in Pinewood and Shepperton, near London. Hannah! Hello? Combining all the elements seamlessly in the final game becomes a formidable editing and logistical task. Every variation, both physical and emotional, must be combined in these multi-edits. Scaffolding props have to stand in for the sets, because the hundreds of infrared cameras have to be able to see all of the reflective beads on the actor. Interessante. Mas, what the hell? Como é que ele fez os bichos? Just move over there. Go on, move. Let me say what I came to say. I'm here to tell you what you're up against being back on this mountain. You should never have returned. I don't know why you did after what happened last year. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain. The mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain belongs to the Wendigo. Hi, this is Lee Robinson, production designer at Supermassive Games. Understanding the ancient myths of the Wendigo was key for their development that helped the visual look. Through sketches and concepts, these elements were visualized, such as eyes being milky, almost dead, with loss of lips and eyelids due to frostbite, fangs growing and arms and legs getting longer, with skin hardening and thickening to look snarling and menacing, yet withered and lean. The hell was that? Another fucking piece of... Fingers and toenails extending like claws, allowing them to climb effortlessly. We made them look gaunt and weathered, and having ragged remains of clothes they wore. Blood-stained and rotten, with patches of hair still remaining, they retained strong skeletal limbs, which enable them to be agile and quick through the environment. Tem umas cenas que são foda. My name is Jamie Gallipo, animation director at Supermassive. The overall direction on the creature was to be very strong, to be extremely fast. We wanted a spider-like movement to the creature. 1 minute scampering to leaping and then crawling, almost instantaneous. And finally, we wanted the creature to have this real, uncontrollable thirst for flesh. From a sound design perspective, the Wendigo is a real challenge. For the main vocalizations of the Wendigo, we used our own vocalizations, various different animals from the exotic to the farmyard, various plugins and processes to gel these sounds together and keep a human resonance behind that voice, telling the backstory of the Wendigo. During the chase sequences, the anger of the Wendigo is felt by encircling breaths, screams and screeches that essentially chase you as you're being chased by the Wendigo. We would layer them up in a multitude of layers, sometimes 15, 20 sounds playing at the same time, to build up the vocalizations for this fearsome creature which is always in attack mode, hyperactive and chasing you throughout the game. É bastante interessante.
Novos aqui. O que será que tem? Aqui, o que eu não entendo aqui, ó, por exemplo, ó. E aqui? Aqui quase encheu. Isso. O foda. Como é que faz? Tem que jogar tudo de novo? Ah, tem episódios. Ah, cara. Entendi. Mas muito legal. Zeramos. Zeramos. Ficou faltando muita coisa. Mas esse é um episódio para jogar de novo e alterar a história. Tem isso, né? Dá pra gente alterar a história. Quem sabe eu volte aqui. Pode ser. Eu curti. Gostei, mesmo. De fato, eu curti o jogo. Achei o jogo bem interessante. Chegamos aqui no final. Eu quero ver o que vocês acham. Que tipo de jogo a gente deve jogar. Qual jogo? Pô, esse aqui é legal. Tem o Detroit Become Human. Eu acho legal. Eu joguei ele uma vez. Mas, sinceramente, não... Tipo, nem joguei ele bem feito. Queria jogar ele direitinho, igual eu fiz aqui. Então, quem sabe a gente não vem pro Detroit também para fazer.
Tem uma sequência também que é de terror também, que parece ser legal. O Eric me deu um toque sobre eles. Vou ver. Talvez eu vou para esse jogo também. Mas é isso, galera. Valeu por acompanhar até hoje. Capítulo final. Eu nem sabia que era o capítulo final. Mas é isso. Eu quero ver se eu faço mais um para alterar algumas coisas. Vamos ver. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. RealityXP. Universo de experiências.